Oi, pessoal, estamos aqui de volta para a terceira parte da aula de proteínas, né? Na última aula, nós terminamos falando de estrutura primária de proteínas, né, dentro daqueles níveis estruturais das proteínas, e agora nós vamos passar para ver os outros níveis estruturais. Então, o próximo nível estrutural é a estrutura secundária das proteínas. A estrutura secundária, então, como está escrito aí, ela vai descrever os padrões do dobramento do esqueleto polipeptídico. O esqueleto polipeptídico ele é a estrutura do polipeptídeo sem os grupos R, como nós tínhamos visto na aula passada. Então, exemplos de estruturas secundárias são as alfa-hélices e as folhas beta. Então, a estrutura secundária não considera as cadeias laterais, os grupos R, dos resíduos de aminoácido, apenas o esqueleto polipeptídico. A estrutura secundária se refere especificamente a um segmento da proteína, a um pedaço da proteína. Então, quando eu falo estrutura secundária, eu estou falando da estrutura secundária daquela região, daquele segmento da proteína. Não necessariamente da proteína inteira. A não ser quando eu falo assim em termos de porcentagem. Eu posso dizer assim, uma determinada proteína tem 60% de alfa-hélices. Tudo bem. Mas quando eu falo que uma certa região tem uma alfa-hélice, uma parte da proteína tem alfa-hélice, outra parte tem beta, tá? Diferentes regiões podem ter diferentes estruturas secundárias. E uma característica das estruturas secundárias é que elas são sempre estabilizadas por ligações de hidrogênio. São as forças, são as interações que estabilizam as estruturas secundárias, sempre. Então, só para lembrar, né, o que é o esqueleto polipeptídico e cadeias laterais, a gente já tinha visto isso na aula passada. Então, o esqueleto polipeptídico é o que está nessa caixa vermelha, ele exclui as cadeias laterais ou grupos R dos aminoácidos, que estão ali R1, R2, R3 e R4. Então, a estrutura secundária não se preocupa com as cadeias laterais, e sim só com o esqueleto polipeptídico. Uma característica também importante na determinação da estrutura secundária diz respeito a esses ângulos de torção ou ângulos diédricos. Quando eu olho aqui essa cadeia polipeptídica, eu vou pegar aqui. Tá vendo aqui tem um carbono alfa? Entre o carbono alfa e esse carbono aqui da carbonila, do C-O, tem uma ligação simples. A ligação simples ela pode se torcer. Entre o carbono alfa e o nitrogênio, por outro lado, eu tenho outra ligação simples. E essa também pode se torcer. Tá? Esse ângulo, se eu não tenho ângulo nenhum, aqui tem as ligações peptídicas, tem uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica, ela tem um caráter de dupla ligação, ela não roda. Isso faz com que esses átomos, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e o oxigênio, estejam no mesmo plano, por isso que é esse retângulo aqui. Então, esse é chamado de plano peptídico. Então, é como se a cadeia polipeptídica fosse feita sempre de vários desses planos peptídicos. Tá? E eles podem rodar um em relação ao outro. Tem dois ângulos que mostram essa rotação. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo psi, e esse ângulo aqui é o ângulo φ. Ângulo φ e ângulo psi. Tá? E aqui, como está mostrando, os planos peptídicos estão mostrados nessa seta. Tá? Sobre estruturas secundárias, então, alguns autores dividem elas assim, em dois tipos. Uma seria a estrutura secundária ordenada ou regular. Os ângulos
φ e ψ são constantes ou quase constantes ao longo do segmento. Sempre tem mais ou menos o mesmo ângulo. Por exemplo, então eu vou ter uma estrutura regular, uma estrutura secundária regular. Um exemplo é uma alfa-hélice. Agora, às vezes, eu tenho uma estrutura secundária indefinida, que é chamada de espiral aleatória. E esses ângulos φ e ψ são variados ao longo do segmento. Então, numa alfa-hélice, quando eu olho aqui, ó, você vê que ela é uma estrutura bem regular, né? Uma voltinha assim, uma espiralzinha bem regular, porque os ângulos φ e ψ são constantes. Agora, quando eu pego uma estrutura assim, chamada espiral aleatória, esses ângulos eles são muito variados. Então, ela forma uma coisa que a gente não tem uma forma muito definida. Mas também é considerada uma estrutura secundária, mas indefinida. Exemplos das principais estruturas secundárias regulares, que é o que a gente vai estudar mesmo, né? Seria a alfa-hélice, que é a forma dessa espiral. Tem uma folha preguiada beta paralela e a folha preguiada beta antiparalela. E aqui a gente pode notar já, ó, esses traçadinhos aqui são ligações de hidrogênio, tá vendo? Que estabilizam essas estruturas. A alfa-hélice também lembra que, no caso, a ligação peptídica foi determinada pelos trabalhos de Pauling e Corey. Pois é, do mesmo jeito, Pauling e Corey também determinaram o que era uma estrutura secundária de proteínas, né? Então, essa estrutura secundária é que está mostrando uma representação. Vocês imaginam um eixo imaginário, né? E é como se a cadeia polipeptídica tivesse a cadeia principal enrolada em torno de um eixo, formando uma hélice, uma espiral. E as cadeias laterais, os grupos R, estão projetados para fora dessa hélice. Quando eu olho aqui essa legenda, o grupo R é o roxo, né? Então tem um grupo R aqui, tem um grupo R aqui. É claro que o grupo R ele não entra, não é considerado dentro da estrutura secundária, tá? E ele é muito maior do que essa bolinha aqui, tem uns grupos R muito maiores. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão para fora da hélice. E essas estruturas são esses tracejados aqui são ligações de hidrogênio entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio da ligação peptídica e o oxigênio ligado ao carbono também da ligação peptídica. É claro que é uma ligação peptídica quando ela fica um aminoácido, um residuo de aminoácido embaixo do outro, né? Tá? Não é exatamente dentro da mesma ligação peptídica, sim quando eles dão uma volta. Cada hélice tem cada volta da hélice tem 3,6 resíduos, quer dizer, a cada 3,6 resíduos ela dá uma volta. Então a ligação de hidrogênio é sempre do aminoácido 1 com o aminoácido 4, que está em cima dele. Tá certo? O 2 com o 5, o 3 com o 6 e assim por diante. Todos os resíduos, todas as ligações peptídicas fazem as ligações de hidrogênio, que vão dar a estabilidade da hélice. Então, em média, 25% dos resíduos de aminoácidos das proteínas se encontram em alfa-hélice, com frequência maior nas proteínas de membrana. Tá? Então, muitas vezes a proteína de membrana, quando ela atravessa a membrana, ela atravessa na forma de uma hélice, de uma alfa-hélice. Como eu tinha adiantado, essa alfa-hélice tem que ser estabilizada. Então, como é que é a estabilização? São ligações de hidrogênio entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio de cada ligação peptídica e o oxigênio da carbonila do quarto resíduo de aminoácido na direção aminoterminal. Isso parece um pouco complicado, mas é porque, como a hélice ela faz uma volta, ela vai pegar o aminoácido que está em cima dela, né? É o 1 dá uma volta, aí quando chega no quarto ele vai interagir. O 2 vai estar embaixo do 5, o 3 vai estar embaixo do 6 e etc. Tá? Todas as ligações peptídicas da hélice participam dessas ligações de hidrogênio. Então ela é muito estabilizada por ligações de hidrogênio. Esse diagrama é o diagrama de Ramachandran. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mas esse é um gráfico que num eixo ele coloca o ângulo psi e o outro ângulo φ. E ele mostra que
tipos de estrutura secundária caberiam conforme o ângulo. Então, por exemplo, a alfa-hélice, que está aqui, a alfa-hélice, né, de passo direito, ela fica nessa região aqui de ângulos. Φ. Já a estrutura beta paralela só tem que ficar nessa estrutura aqui de ângulo, e etc. Então, eles dizem quais ângulos são permitidos para que eu possa ter uma determinada estrutura secundária. Influência dos resíduos de aminoácidos na alfa-hélice. Gente, então tem que pensar o seguinte. A estrutura primária é a sequência de resíduos de aminoácidos, né, do polipeptídeo. Essa sequência ela vai determinar qual é a estrutura secundária que ela vai poder assumir. Nem toda sequência se estabiliza formando hélices. Nem toda sequência permite o aparecimento de hélices. Quais resíduos são incompatíveis com hélices e em quais condições? Bom, se eu tiver muitos resíduos negativos, por exemplo, aqueles aminoácidos, lembra a classificação dos aminoácidos? Não tem os aminoácidos polares com carga negativa, por exemplo, o glutamato ou aspartato. Se eu tiver muitos aminoácidos negativos juntos, como a hélice ela compacta a estrutura, ela fica mais compactada, ou se eu tiver muitos aminoácidos positivos também, como as cargas de mesmo sinal se repelem, elas iriam fazer a abertura da hélice e essa hélice não iria mais ser possível ser feita. A prolina, que é aquele aminoácido, é o único aminoácido que ele tem uma amina secundária, a gente mostrou na primeira aula uma aula de aminoácidos, ela causa sempre uma quebra na hélice. Então, a prolina não é um bom aminoácido para permitir uma alfa-hélice. Agora, em compensação, resíduos positivos. Há 3 resíduos de distância de resíduos negativos formam pares iônicos que estabilizam a hélice. Como eu falei, o aminoácido 1 está embaixo do aminoácido 4. Se um for positivo e outro negativo, eles vão se atrair e vão estabilizar a hélice. Se eles forem de carga mesma carga, eles vão tender a se repelir. Resíduos hidrofóbicos. Há 3 resíduos de distância um dos outros formam interações hidrofóbicas que estabilizam a hélice. É o mesmo raciocínio. Se eu tiver um aminoácido 1 com o 4, um em cima do outro, se eles são hidrofóbicos, eles vão tender a fazer uma interação hidrofóbica e vão ser estabilizados. Uma outra estrutura secundária é a conformação beta preguiada, ou folha preguiada. Eu coloquei aqui uma saia, né? Isso aqui é uma folha preguiada, tá? Uma preguiada é esse vai e vem aqui. Então ela mais ou menos faz assim a forma de uma estrutura beta. Ela também foi elucidada por Pauling e Corey. Pauling e Corey são sensacionais nessa área. Nessa estrutura, a cadeia peptídica está mais estendida do que na alfa-hélice. Ela não é uma coisa dobradinha, ela é esticada. E as ligações de hidrogênio que estabilizam a estrutura, elas ocorrem entre cadeias polipeptídicas vizinhas e não na mesma cadeia como na alfa-hélice. Existem duas formas de estrutura beta, que é a paralela e a antiparalela. Se as duas fitas dos 2 segmentos que vão fazer a interação estão seguindo no mesmo sentido, são paralelas. Se elas estão em sentidos diferentes, é antiparalela. Viu como é bom ter essa imagem aqui que eu posso fazer isso aqui? Paralela, antiparalela. Tipos de folhas betas. Então, nas folhas beta antiparalelas, as cadeias polipeptídicas seguem em sentidos opostos. Nas paralelas, as cadeias polipeptídicas estão orientadas no mesmo sentido. Então, eu tenho 2 representações aqui. Esta aqui e esta aqui. Uma delas é paralela e a outra é as fitas estão paralelas, na outra as fitas estão antiparalelas. Qual que é a paralela e qual que é a antiparalela? Então eu tenho que olhar, olha
Olha, vamos olhar essa aqui à direita. Tá vendo aqui, ó? NH, NH, certinho. R, R. Oxigênio, oxigênio, NH, NH. Tá vendo que elas estão vindo igualzinhas uma à outra? Então essas aqui são duas fitas paralelas. Já essas aqui, olha, eu tenho NH para C-O. O C-O tá embaixo do NH. Aqui, o C-O na fita vizinha está em cima do NH. Então essas fitas, na verdade, essa aqui é antiparalela e essa aqui é paralela. Calma que agora eu vou apagar tudo isso que vai ter um desenho melhor sobre isso, tá? Só para vocês verem mais, poderem seguir isso aqui. Então, essa seta está mostrando que a direção dessa cadeia aqui, né, do N para o C terminal, de baixo para cima, na cadeia vizinha está indo ao contrário, do N para cima e o C terminal para baixo. Então, elas são o quê? Antiparalelas. Beta antiparalela. E aqui você vê aqui as ligações de hidrogênio, tá vendo? Aqui, nessa fita da direita, eu tenho o N-terminal em cima e o C-terminal embaixo, e a de baixo, mesma coisa. Elas são o quê? Paralelas. Tá? Então, beta antiparalela à esquerda e beta paralela à direita. Quando eu olhar aqui agora, eu queria chamar a atenção o tipo das interações de hidrogênio. Vou até apagar isso que eu desenhei. Quando eu comparo a ligação de hidrogênio, aqui, essa ligação de hidrogênio, tá vendo que os átomos estão todos colineares na antiparalela? O nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio estão na mesma linha. E aqui, na paralela, elas estão fazendo um ângulo, tá vendo? Faz assim. A gente tinha comentado que a força de uma interação, de uma ligação de hidrogênio, depende se os átomos estão colineares, estão na mesma linha. Quanto mais colineares eles estão, mais forte é essa interação. Então, as ligações de hidrogênio são mais estáveis na beta antiparalela do que na beta paralela, porque na beta antiparalela não tem ângulo, na beta paralela tem um ângulo que faz com que a ligação fique menos estável. Certo? Essa é uma outra representação da estrutura beta, mostrando a folha preguiada, né? Uma folhinha para cima e para baixo, e os grupos R acima, para cima e para baixo dessa folha. São outras representações aqui da beta também. Aqui no caso, ó, quando eu olho, por exemplo, aqui é difícil, a primeira é difícil de ver, mas aqui está vendo a setinha? A setinha está para cima, aqui está para baixo, aqui está para cima. Então eu sei que isso aqui é antiparalela. Aqui também é uma outra representação. Para cima, para baixo, para cima. Então é antiparalela também. Finalmente, mais uma estrutura secundária, que é o beta turn, que é uma volta beta. Quando você vem aqui nessa estrutura, é uma coisa que faz assim, uma volta. Aliás, está fazendo ao contrário, né? Assim. Uma volta. O segmento da cadeia vem e faz uma curva. Essa estrutura, deixa eu apagar aqui esse desenho que eu fiz, ela é encontrada principalmente quando uma cadeia polipeptídica muda de direção abruptamente. Ela vem de um sentido e de repente volta, faz uma curva. É um turn, que é uma curva, uma volta. E esses turns geralmente conectam dois segmentos antiparalelos, porque ele vem para cá, para um lado, faz uma volta e desce para o outro. Então é como se fosse essa aqui seria a turn, essa minha mão aqui. E a estrutura forma um ângulo de 180 graus com 4 aminoácidos. Aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4. O primeiro e o quarto interagem por ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Tá aqui, ó. Primeiro e quarto. Tá? E glicina e prolina são geralmente encontradas nessa estrutura. São aminoácidos que facilitam o aparecimento da beta-turn. Sempre é o seguinte, a estrutura primária, a sequência do aminoácido, é que vai determinar a secundária.
Nem todas as estruturas primárias vão permitir todas as estruturas secundárias, tá? Aqui é mais uma vez a representação da beta-turn. Aqui no caso, ela contendo a prolina e aqui contendo glicina, tá? Então é uma volta, né? Uma curva. Então é um tipo de estrutura secundária. Bom? Vamos passar agora para a estrutura terciária. A estrutura terciária é um conceito mais fácil do que de secundária. A estrutura terciária de uma proteína, ela representa o arranjo tridimensional, a forma tridimensional de todos os átomos da proteína. Ela inclui o dobramento, a estrutura terciária inclui o dobramento das estruturas secundárias umas sobre as outras também. Então, eu tenho aqui uma representação de uma proteína, se não me engano é a tripsina. São dois tipos de representação, uma representação do tipo cartoon e uma representação de espaço preenchido. É a mesma proteína. Quando eu vejo todos esses aminoácidos juntos, a forma dele, o volume, toda a estrutura completa dessa proteína inteira, tridimensional, eu chamo de estrutura terciária. E aí, a gente vê o seguinte, uma proteína para atingir essa forma tridimensional final, ela vai se dobrar. E a hidrofobicidade, quer dizer, a presença de aminoácidos hidrofóbicos, é super importante nesse dobramento. Então, quando eu tenho resíduos de aminoácidos com cadeias laterais apolares, o apolar ele é hidrofóbico, né? Eles vão tender a ficar no meio da molécula, e vão tender a se dobrar e ficar escondidos na molécula, para evitar contato com a água. Eu estou considerando que a proteína vai estar em água. E os resíduos polares tendem a ficar na parte externa, podendo interagir com a água e formar pontes de hidrogênio. Então, nessa figura aqui, está mostrando uma proteína, um polipeptídico não dobrado. Em verde, eu tenho grupos R hidrofóbicos em verde. Em azul, polares. Em verde, apolares. Quando ela se dobra, tá vendo? O verde ficou no meio. São os apolares, ficou no meio da proteína. E os azuis, que são os polares, ó, estão fazendo ponte de hidrogênio com quem? Com a água. Então, o dobramento da proteína ele vai depender também da polaridade dos aminoácidos. Por isso que é super importante saber a polaridade dos aminoácidos. E a sequência desses aminoácidos na proteína vai fazer com que a proteína se dobre para atingir uma certa forma. E essa certa forma é que vai dar a função para a proteína. Se não tivesse aquela forma, você não teria aquela função, né? Entendeu? Se eu mostrar para vocês uma forma aqui, essa forma. Tá vendo essa forma? Isso é uma forma de uma caneta, não é? Aí você fala assim, isso serve para escrever. A mesma coisa é uma proteína. Pela forma dela, ela vai ter uma função também. E quem vai dar a forma dela, tridimensional? A sequência dos aminoácidos. Porque cada aminoácido é diferente, vai ter uma polaridade diferente, vai ter um tamanho diferente. Tá certo? Finalmente, a estrutura quaternária da proteína, ela representa o arranjo tridimensional de todos os átomos da proteína quando essa proteína contém duas ou mais cadeias polipeptídicas distintas. Essas cadeias polipeptídicas também são chamadas de subunidades. E essas subunidades podem ser iguais ou diferentes. Um exemplo aqui, que eu tinha até mostrado antes, a hemoglobina ela é formada de 4 cadeias polipeptídicas. Então aqui, ó, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Cada uma dessas cadeias tem um N terminal e um C terminal, tá vendo? Cada uma delas vai ter. E elas vão interagir umas com as outras por interações, não interações normalmente por interações não covalentes, iônicas, dipolo, interações hidrofóbicas, né? Mas elas não vão interagir por ligações peptídicas, porque se uma subunidade dessa interagir com a ligação peptídica com a outra, elas se tornariam a mesma, uma única cadeia polipeptídica, uma única subunidade. Então, as interações que tem entre as cadeias polipeptídicas geralmente são interações
mais fracas, interações hidrofóbicas, interações carga-carga, dipolo, etc. A hemoglobina tem uma estrutura quaternária. A estrutura quaternária eu tenho que considerar as 4 subunidades da hemoglobina. Nem toda proteína tem mais de uma subunidade. Agora vamos falar que proteínas globulares, uma diferença de proteínas globulares e fibrosas. Proteínas globulares são aquelas cujas cadeias polipeptídicas se dobram em arranjos esféricos ou globulares, tipo uma bolinha, né? A maioria das proteínas e enzimas são estruturas globulares. Mas também, além das estruturas globulares, existem as proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas, deixa eu apagar aqui, elas são aquelas cujas cadeias polipeptídicas são arranjadas em longos filamentos, tipo a queratina do cabelo, a fibroína da seda, né? Então, elas são normalmente formadas por um único tipo de estrutura secundária e são insolúveis em água. O colágeno, são proteínas que formam longas fibras. A maioria das proteínas são globulares, mas essas proteínas de função mais estrutural, suporte, elas são geralmente fibrosas. Tipo as que fazem o cabelo, as unhas, o colágeno, né? Os tendões, tá bom? Finalmente, a desnaturação de proteínas, esse conceito, né? É um processo que causa alteração na estrutura tridimensional da proteína, da sua forma nativa para uma forma desnaturada. Forma nativa de uma proteína, a forma nativa da proteína é aquela forma tridimensional em que ela tem atividade. Ela se dobrou, ela está bem, ela está com a forma que é funcional, ativa. E a forma desnaturada é a forma onde ela perdeu essa forma tridimensional e aí ela perdeu a estrutura e perdeu a sua função também. Então aqui eu tenho uma proteína na forma nativa e aqui a proteína na forma desnaturada, está mais aberta. A desnaturação ela pode ser causada por fatores como altas temperaturas. Se você pegar alta temperatura, a proteína ela abre, né? Extremos de pH, solventes orgânicos, etc. E a desnaturação, na maioria das vezes, é irreversível. E a desnaturação não afeta a estrutura primária da proteína, e sim a terciária, tá? Ela não vai, a desnaturação ela não vai quebrar as ligações peptídicas, ela vai simplesmente acabar com a estrutura tridimensional, a estrutura terciária da proteína. A informação, para ela atingir a estrutura tridimensional de uma proteína, está contida na sua estrutura primária. Esse experimento que está sendo mostrado aqui é um experimento clássico de Amphizen com uma enzima chamada ribonuclease A. Né? O que ele fez? Essa proteína ribonuclease A, que está mostrada aqui, tem ponte sulfeto, ela está toda dobrada, está legal, muito ativa. Ele tratou essa enzima com um agente que é o 2-mercaptoetanol, que quebra as pontes de sulfeto, tá vendo? As pontes de sulfeto foram quebradas. Aí ele usou ureia. A ureia, o que ela faz? Ela é um agente caotrópico que quebra, que interfere na interação entre os aminoácidos. A proteína, então, ela abriu, tá vendo? Ela abriu e ficou desnaturada. O que ele fez depois? Ele retirou o 2-mercaptoetanol, beta-mercaptoetanol, ela formou de novo as pontes de sulfeto. Depois ela tirou a ureia aqui e ela voltou à sua forma nativa final. Qual é a conclusão que ele chegou? Que a informação necessária para que a proteína chegue na sua forma nativa final já estava contida na sua sequência, estava contida na sua estrutura primária. Certo? Claro que esse experimento foi um experimento controlado e a gente sabe que não é tão fácil de fazer, não. Mas foi um experimento clássico e muito interessante. Então, para terminar, analise as frases. Isso aí fica para vocês pensarem em casa. Primeira, a desnaturação de proteínas é um processo que afeta a estrutura terciária de uma proteína, mas não a estrutura primária. Será verdade? 2. A sequência de resíduos de aminoácidos de uma proteína
define sua forma e a sua função. Então, vocês podem até escrever isso no papel, essa resposta. Tá bom? Que fica de dever. Então, com isso, a gente terminou a aula de proteínas. E aí, talvez eu ainda faça alguma outra, mas basicamente são essas 3 que eu tinha mostrado, tá bom? E aí, qualquer coisa, você tem que ir no livro e ler mais um pouco, que seria bastante interessante. Tá? Até a próxima.